Lembrando que tudo que eu falar aqui é só a minha opinião, então se você tem uma opinião diferente da minha, deixa nos comentários de forma educada, beleza? E nesse vídeo vai ter spoilers, então se você ainda não assistiu a série e vai continuar aqui, é por sua própria conta e risco. O diretor James Gunn conseguiu pegar um personagem odiável que fez coisas horríveis no filme Esquadrão Suicida e com total liberdade deu uma série pra ele. E em 8 episódios, ele conseguiu desfazer toda essa figura odiável e transformar o personagem em alguém adorável, que no fim, você entende por que ele fez tudo o que fez. O Pacificador é um personagem dos quadrinhos da DC, que veio da Charlton Comics inclusive, e que foi a inspiração para o personagem comediante de Watchmen. E essa era a sua maior relevância nas HQs. Ser inspiração para outro personagem. Sinceramente, ninguém se importava com o Pacificador nos quadrinhos, antes da primeira aparição dele lá em Esquadrão Suicida pelo menos. E agora, o James Gunn conseguiu pegar esse personagem, que nem a DC se importava muito, e tornou ele numa das maiores figuras do DCEU, o universo expandido da DC. Só por ter conseguido essa proeza, a série já merece um enorme parabéns. Mas analisando mais as coisas que causaram isso, a gente vê que o mérito da série é ainda maior. A série começa num tom totalmente galhofa, sendo tosca de propósito, tanto que a introdução já mostra isso. Uma dança absurda dos personagens com uma expressão séria, levando aquela coisa ridícula a sério. E isso faz dessa introdução uma das melhores introduções de séries que eu já vi na vida. Eu nem sei porque existe um botão de pular a introdução inclusive. Deveria ser crime pular essa introdução. Mas além de maravilhosa, a intro te dá o tom. E os 3 primeiros episódios também faz isso. Tendo situações absurdas e ridículas, tipo o Pacificador cantando músicas dos anos 80 só de cueca apertada, ele começa como um personagem que é um babaca, que não sabe que é babaca e não acha que é um babaca. Mas com o passar dos episódios a gente vai tendo mais camadas disso, e o próprio personagem também vai percebendo que realmente ele era um babaca. O episódio 4 é mais pessoal e intimista e explora melhor esse lado. A série toda tem comentários machistas, xenofóbicos, e a gente começa a entender mais o porquê, principalmente com a exploração do pai. O clássico americano da família tradicional, mas que no armário guarda uma armadura de um supremacista branco. O Pacificador, no final, entende que ele é sim um babaca, pela criação que foi forçado a ter. Uma criança é moldada e o adulto é o reflexo disso. Por fora, ele é ridículo e não entende a estupidez que é buscar a paz a qualquer custo, nem que tenha que matar para isso. Mas por dentro, ele sente que isso não é certo. Ele tem um lado mais sentimental, e isso é mostrado com ele tocando piano, por exemplo, não querendo mais matar pessoas, chorando sozinho no trailer dele, tendo uma relação de afeto imensa com a Eagly, que, diga-se de passagem, é a melhor personagem da série. A mensagem por trás de tudo é bastante interessante, colocando o Pacificador, principalmente no começo, com muitas piadas sexuais, se mostrando o machão, para no final a gente entender que tudo isso era uma casca, que ele usava na verdade para não mostrar as suas fraquezas. Isso inclusive tem uma inversão muito forte no episódio 7, por exemplo, quando mostra realmente o que aconteceu entre o Pacificador e o seu irmão. E é uma cena triste, pesada, dramática. Então chegar num nível desse, numa série que começou totalmente galhofa e ridícula de propósito, é algo fantástico. E fazer você se importar por esse personagem, que era odiável antes, é genial. É uma desconstrução muito forte e muito bem feita. E eu acredito que dentro do DCEU não existiu nenhum personagem até agora que ganhou um desenvolvimento e uma construção tão boa quanto o Pacificador.
Fora o protagonista, todos os personagens de apoio são realmente ótimos e carismáticos, e também ganham o seu próprio nível e ritmo de desenvolvimento. A Harcourt fica mais maleável, a Adebayo ganha mais confiança, o Economos também tem um desenvolvimento na autoconfiança, mas o coadjuvante que mais ganha destaque é o Vigilante. E se o Pacificador nos quadrinhos era um personagem que nem a DC se importava muito, imagina o Vigilante. Ainda mais Adrian Chase, que tá morto nas HQs desde os anos 80. E exatamente por isso, houve uma liberdade de adaptação que deixou o personagem aqui muito mais interessante. Deixou ele ótimo e extremamente carismático. Mas com ele entra um ponto que, pra mim, é um pouco negativo, que é característica do James Gunn inclusive. O humor que às vezes entra em momentos errados. Ou às vezes que se passa um pouco do limite. Mas como a própria série começa a ter uma virada de tom na metade, esse exagero começa a passar também. Então não chegou a me incomodar totalmente. Quem carrega bastante esse tom de Looney Tunes, esse humor físico que passa do ponto pra mim, é o Judomaster, o mestre judoca. Sinceramente, é um personagem que pra mim na série sobrou. Ele não tem uma real importância, nem um real desenvolvimento, e acabou sendo praticamente inútil no fim de tudo. Mas ele já foi apresentado, então talvez seja melhor usado numa segunda temporada. Os atores são todos ótimos, com um imenso destaque para o John Cena, que está visivelmente à vontade no papel, tanto dentro quanto fora da tela. Como um todo, os diálogos são fantásticos, que é uma grande marca do James Gunn também. Aqueles diálogos que parecem banais, mas que no fundo revelam muito da personalidade e do pensamento de cada um. E isso vai desenvolvendo tudo melhor, criando laços entre eles e laços com quem está assistindo também. Tudo é muito bem explicado. As motivações dos vilões, até coisas banais, tipo como o armário de equipamentos do pai do Pacificador é tão grande, e coisas desse tipo. A conversa final no último episódio sobre a motivação das borboletas também explica muita coisa e mostra até pro Pacificador que é a mesma motivação e propósito que ele carregou a vida toda. Buscar uma paz a todo custo, nem que seja a custo da vida das pessoas e da liberdade delas. E ali ele percebe, e a gente percebe junto, o quanto o personagem cresceu e aprendeu nesses 8 episódios. Mesmo no final, ainda tendo um psicológico afetado, vendo o fantasma do pai, algo que vem dos quadrinhos inclusive. Até porque, mesmo uma pessoa mudando as suas atitudes, ela não esquece tudo que passou. Mas, apesar de todos os elogios, teve um ponto que me incomodou e me tirou da imersão várias vezes. As conveniências do roteiro. A série tá cheia de momentos onde o roteiro força uma situação. Hora errada no lugar errado, capacete esquecido, walk-talk que escorrega da mão no meio da frase. Coisas dando certo, coisas dando errado. Então ver como as coisas acontecem de uma forma que não é natural e sim por uma conveniência escrita no roteiro é incômodo pra mim. Mas por outro lado, a série me surpreendeu em outros momentos que eu achava que seriam previsíveis. Que até eram, mas que no final me surpreenderam. Tipo, a missão final. Era óbvio. Tanto que eu comentei isso nas análises dos episódios durante as nossas lives semanais aqui no canal. Como eu já imaginava que para acabar com as milhares de borboletas, era só acabar com uma coisa, uma base, um sistema. E o que se concretizou foi isso, destruir a fonte de alimento. Mas o último episódio me surpreendeu porque mesmo essa motivação sendo previsível, algumas ações não foram. Como a interação e explicação dos motivos pelo Goff. A equipe sendo atingida e se machucando bastante. São coisas dando errado inesperadamente num final que parecia que seria totalmente previsível. Assim como outras coisas imprevisíveis também aconteceram no meio, como a revelação do Murnay ser uma borboleta.
E também, outra coisa que eu achava previsível, mas que num certo nível foi imprevisível, foram as participações especiais. Eu sinceramente tinha a convicção que teria uma participação especial no final, até numa cena pós-crédito ou alguma coisa do tipo. Mas eu esperava alguém no estilo Arlequina, Tubarão Rei, alguém no nível Esquadrão Suicida. Mas veio a Liga da Justiça. Foi uma cena rápida, mas que serve muito de ligação com todo o universo da DC e responde à pergunta feita sempre: onde estão os outros heróis? Eles têm outras coisas para fazer também, por isso alguns, como a Liga da Justiça, até chegam atrasados em alguns eventos. No geral, apesar de alguns pontos negativos, a série como um todo foi de uma extrema qualidade e elevou bastante as produções do DCEU. Elevou e expandiu, né? Porque aqui a gente teve a confirmação de personagens existentes nesse mundo, como o Rapaz Comedor de Matéria, o Arqueiro Verde, o Bat-Mirim e o Homem-Pipa, por exemplo. E principalmente o Homem-Pipa é quem eu quero ver numa sequência, já que a segunda temporada da série foi confirmada. E fica agora a esperança que essa seja tão boa quanto foi a primeira. Então é isso, essa foi a minha opinião sobre a série, e agora deixa você a sua aqui nos comentários de forma educada, beleza? E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.